nossa aula de Química. Nós vamos iniciar o conteúdo de vidrarias, que é extremamente importante para você que vai começar a ter uma vivência em laboratório ou começar a assistir às aulas de Química Geral 1. Esse é uma das primeiras aulas que você vai ter quando começar na parte de prática. Nós vamos explicar quais são e para que servem as principais vidrarias que você pode encontrar em um laboratório. Eu me chamo Annalisa Adriele. Eu me chamo Evelyn. Eu sou Eluana. Elias Vinícius. E Mayara Vaniele. Nós vamos dar seguimento à nossa aula e espero que vocês gostem do resultado. A primeira vidraria que iremos conhecer é o funil comum. O funil comum ele é utilizado rotineiramente nos laboratórios de ensino e pesquisa para fazer adição ou transferência de um líquido ou de um sólido de um recipiente para o outro. Ele também é utilizado para fazer separação de fases de uma mistura heterogênea, que contém uma fase sólida e outra fase líquida. Quando o funil comum ele é utilizado para fazer separação de fases de uma mistura heterogênea, utiliza-se o papel de filtro. Nesse caso, chamamos de filtração. Existem funis dos mais variados tipos de materiais e tamanhos. Aqui nós temos um funil de haste curta, funil de haste longa e aqui nós temos o funil com ranhuras. Normalmente utiliza-se funil de vidro, mas existem também funis de plástico. Dando continuidade aos funis, nós temos mais um tipo de funil, que é o funil de Buchner. Esse tipo de funil pode ser encontrado tanto de vidro quanto em porcelana, que é como esse aqui. Ele tem esses pequenos orifícios que é justamente para passar o líquido. A gente usa ele junto com um papel de filtro, um quita-saco e uma bomba de vácuo. Esse funil ele é geralmente utilizado em filtrações a vácuo, que é um tipo de filtração que serve para acelerar esse processo. Ele também vai servir para facilitar a separação de misturas heterogêneas que possuem uma fase sólida e uma fase líquida. Dando continuidade, nós teremos mais um funil. Esse aqui parece um pouco diferente dos demais que foram apresentados, mas esse aqui é o funil de Brown. Esse funil aqui, ele tem principal função a separação de líquidos immiscíveis. A gente pode ver aqui embaixo a gente tem um regulador. Isso aqui é o chamado regulador de razão. Esse regulador aqui, ele pode ser confeccionado de dois tipos, em plástico e em vidro. Só que conhecemos mais em vidro. Por quê? Porque em plástico, determinadas substâncias o plástico não resiste. Então, por isso que é mais utilizado o de vidro. E ele não pode ser aquecido. Nós temos agora mais 3 equipamentos de laboratório. Como vocês podem observar, eles não são vidrarias, mas mesmo assim são muito utilizados. Para começo, nós temos o bico de Bunsen, que ele é um aquecedor de substâncias. Nós conectamos aqui nessa entrada uma mangueira que pode levar gás e aqui nós regulamos a frequência de saída de gás. E por aqui sai a chama. Nós colocamos ele embaixo do tripé, que é usado para dar um suporte para a substância. Colocamos a tela de amianto, que vai servir para espalhar uniformemente o calor gerado pela chama do bico de Bunsen. Nós em cima colocamos geralmente beckers ou balões de fundo chato. Eles servem para aquecer substâncias. Dando continuidade, eu irei apresentar alguns dos balões. Aqui temos o balão de fundo redondo e o balão de fundo chato. Esses dois são utilizados para soluções com aquecimento. Em tela de amianto, sobre o bico de Bunsen, ele pode suportar temperaturas mais altas. Aqui nós temos pipetas. As pipetas elas são utilizadas para fazer medição e transferência rigorosa de volumes líquidos. Devido à sua larga utilização nos laboratórios, elas podem ser encontradas nas mais diversas capacidades, que pode variar desde 0,1 ml até 100 ml, podendo ter limites de erro que pode chegar a 0,008 ml. Nós temos dois tipos de pipetas. A pipeta graduada, que ela é utilizada para fazer transferência de qualquer volume de líquido, desde que esteja na
faixa intermediária da sua capacidade mínima e da sua capacidade máxima. Nós também temos a pipeta volumétrica. A pipeta volumétrica, ela serve para medir volumes fixos de líquidos. Irei apresentar agora o balão volumétrico. O balão volumétrico ele é usado apenas para as medidas precisas de substâncias. Esses balões eles possuem um medidor que tem a capacidade de cada balão. O balão que eu possuo aqui ele tem capacidade de 500 ml e 100 ml, havendo outros balões com outras capacidades. Nós temos aqui 3 exemplos de provetas. As provetas são vidrarias muito utilizadas em trabalhos de rotina no laboratório. Elas servem para transferir grandes volumes de líquido, que não são compatíveis com as pipetas e as buretas. Ela tem função básica de transferência, como eu já falei, e podem ser encontradas tanto de vidro quanto de plástico. Elas também têm capacidades que vão de 50 ml até 2 litros. Nós temos aqui o exemplo de uma que contém 1 litro somente. Elas não podem ser aquecidas porque o aquecimento pode tirar parte dessa precisão dela. Então elas são usadas principalmente para fazer transferências sem precisar ser aquecidas. Bem, aqui a gente tem um tubo de ensaio. O tubo de ensaio são usados para experiências com pouco volume. Como a gente está vendo aqui, ele não suporta uma grande capacidade. Esse tubo de ensaio ele pode ser aquecido pelo bico de Bunsen e também ele possui uma borda mais grossa. Essa borda mais grossa é para facilitar o despejo do líquido que está ali dentro em outro determinado recipiente. Mas não existe só com bordas, existe também sem a borda. E aqui a gente tem a estante, como a gente pode ver aqui, a gente tem 2 estantes, uma de pequeno porte e uma de maior porte. Essas estantes, elas são, como a gente sabe, o tubo de ensaio ele tem um fundo arredondado. Então essas estantes são feitas para apoiar os tubos de ensaio. Mais conhecido como almofariz, ou pode ser chamado também de grau, juntamente com o pistilo, ele exerce a função mecânica em homogeneizar substâncias sólidas. Esse recipiente, através da atividade mecânica, ou seja, através de uma atividade exercida com a força mecânica, e aparentemente, assim como de um pilão, ele exerce a homogeneização de substâncias sólidas. Bom, aqui nós temos o quitassaio. O quitassaio, esse aqui está uma versão bem avantajada, mas nós também temos ele em versões menores. Eles se assemelham um pouco à forma do Erlenmeyer, mas eles têm funções diferentes. O nosso quitassato, ele tem uma saída lateral onde serve para ser acoplada uma bomba de vácuo. Ele é usado junto ao funil de Büchner, dessa forma, em filtrações a vácuo. Ele também possui a parede do fundo mais espessa, justamente para que ele possa aguentar as baixas pressões causadas pela bomba de vácuo. Aqui nós temos o dessecador. O dessecador ele é um recipiente que pode ser encontrado em material de vidro ou de plástico. Exemplificando aqui, nós temos um de vidro. O mesmo ele possui uma tampa removível e também possui um agente secante, e normalmente é utilizado a sílica, que é essa substância com coloração rocheada. A amostra, por sua vez, ela é aquecida numa estufa ou numa mufla, depois é mantida sobre vácuo e no interior do dessecador a fim de resfriar. Esse resfriamento por pressão reduzida é justamente para impedir a absorção da água por parte da amostra sólida até que se atinge a temperatura ambiente. Temos aqui um balão de destilação. Essa vidraria é utilizada para destilação por meio de condensador. É recomendável que não se encha até a sua saída lateral. Bem, aqui temos uma pisceta. A pisceta serve para armazenamento de água destilada e é utilizada na lavagem de vidrarias e tem o seu volume de 500 ml. Aqui a gente tem um cadinho ou uma cápsula de porcelana, mas a gente é conhecido mais como cadinho.
Ele é de material de porcelana e é usado para a evaporação e secagem de determinadas substâncias. Ele pode ser aquecido pela tela de amianto. Nós temos aqui a pista metálica. A pista metálica tem como função a transferência de objetos aquecidos. Aqui nós temos o becker. Ele pode ser encontrado de vidro ou também de plástico e ele é utilizado para fazer reações entre soluções, dissolver substâncias ou aquecer líquidos. No processo de aquecimento, ele é colocado sobre a tela de amianto. Aqui nós temos o vidro de relógio. A função do mesmo é pesar pequenas quantidades de substâncias, evaporar quantidades de soluções e até cobrir determinados recipientes.